Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo essa mensagem. Hoje estamos no nosso 5º dia de jejum e oração. Aqueles que estão acompanhando esse tempo, né, eu tenho certeza que estão sendo abençoados, né, transformados. Estamos estudando como sermos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Que é um tema, né, que nesse tempo em que nós estamos vivendo vem sendo tão esquecido, né? As pessoas estão sempre à espera de serem abençoados pelo Senhor, de receberem uma casa própria, um carro novo, um emprego novo, uma cura, a conversão de um parente, a transformação de um casamento, a libertação de um filho, né? Queremos receber. Isso tem, eu costumo dizer que isso tem feito com que as pessoas se aproximem do Senhor por causa daquilo que Ele pode dar. Mas hoje eu queria refletir com você, né, que é o que nós estamos fazendo nos últimos dias, o que nós temos, né, feito pelo Senhor. E isso me levou a uma palavra que Deus ministrou hoje no meu coração, que ardeu assim profundamente, e eu entendi também algo novo que eu queria compartilhar com você. Amém? Vamos ler então a palavra lá em Marcos, no capítulo 6, no verso 35. Amém? Que diz o seguinte: como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mandem essas pessoas embora para que, indo pelos campos do redor e pelas aldeias, comprem para si mesmo o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas os discípulos disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? Jesus lhe disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se formar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O que comeram os pães eram 5.000 homens. Vamos agora lá no versículo 51, que diz o seguinte: então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Eles tinham passado ali entre essa multiplicação dos pães e até o versículo 51, né, por uma grande tempestade. E ali o vento cessa. Ficaram totalmente perplexos. E eu quero ver com vocês e refletir sobre o versículo 52. Que diz o seguinte: porque eles não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Antes de nós começarmos a nossa reflexão, eu quero orar e pedir para que o Espírito Santo de Deus reine nessa pregação. Amém? Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra, a Ti, meu Deus, nós invocamos, nós pedimos para que o Espírito Santo de Deus reine nessa palavra, que seja o Espírito Santo do Senhor a ministrar mais uma vez em meu coração e no coração daqueles que assistem a essa mensagem, meu Deus, porque somente o Espírito Santo de Deus pode trazer, né, a luz, a revelação, aquilo que realmente esse texto quer dizer e abrir os olhos do nosso entendimento, nos fazendo compreender, né, o que realmente essa palavra significa, meu Pai. Fala aos nossos corações, Espírito Santo. Fala conosco. Nós queremos ouvir a sua voz. Em nome de Jesus nós oramos, meu Deus. Amém e amém. Eu hoje estava lendo, né? Na verdade, eu li essa palavra ontem. E hoje eu continuei lendo a palavra do Senhor. E no capítulo 8, né, vai falar da segunda multiplicação dos pães e dos peixes, né? Em Marcos. E quando eu li essa segunda passagem, onde vai falar mais uma vez da multiplicação dos pães, eu lembrei daquele versículo 52, né?
que dizia que os discípulos eles não tinham compreendido a multiplicação dos pães por causa da dureza do coração deles. E eu voltei para ler novamente essa passagem. Quando eu comecei a ler, eu fui tomada por um sentimento, assim, pelo confronto realmente do Espírito Santo para mim. Os discípulos, eles não compreenderam o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. E eu, de repente, comecei a me questionar. Será que eu entendi realmente, né, o que significa a multiplicação dos pães? O que significou, de fato, essa multiplicação dos pães? Será que foi só a multiplicação de um alimento, né, do pão para comermos, matarmos a nossa fomezinha do estômago? E eu comecei a chorar, porque de repente o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração de forma tremenda, que não tinha a ver apenas com a multiplicação do alimento, do pão e do peixe para matar a fome das pessoas que ali estavam, né? E eu comecei a questionar por que os discípulos ainda tinham o coração endurecido. Porque quando Jesus faz a segunda multiplicação dos pães, lá no capítulo 8, eu vou ler com vocês, né? Olha que interessante, por que isso despertou também em mim, né? Deu esse start. Porque vai dizer o seguinte no capítulo 8 de Marcos: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chama os discípulos e diz: tendo compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, eles desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? E então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão e, pegando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e deu os pães aos discípulos para que eles os distribuíssem, repartindo entre o povo. Isso parece a mesma passagem da primeira multiplicação dos pães, e foi isso que me chamou a atenção. Eles vão agir exatamente da mesma maneira. Quem poderá saciar este povo? E ali eu parei para pensar e eu disse: meu Deus, mas eles já tinham passado por essa experiência com Jesus. Eles já tinham tido essa oportunidade de ver Jesus multiplicar pães e peixes. Por que eles fazem essa pergunta para o Senhor, né? Como poderemos saciar a fome dessas pessoas? Né? E aí eu voltei para ler e me deparei com esse versículo ali, depois da tempestade, de Jesus ter andado sobre o mar, que é uma outra experiência extraordinária que os discípulos vão ter, de ver Jesus andando sobre o mar. E quando eles se deparam com uma situação semelhante, eles fazem exatamente a mesma pergunta. E então veio ao meu coração: eles não compreenderam, né, a multiplicação dos pães, porque o coração estava endurecido. E aí nós vamos voltar ao tema desse tempo de jejum e adoração, jejum e oração, que é ser um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Esses discípulos, eles estavam andando com Jesus, com o próprio Jesus, com Deus encarnado ali em frente, andando, vendo os milagres, as curas de Jesus. Mas eles ainda não tinham compreendido de fato quem Jesus é. E por isso eu caí em lágrimas e eu comecei a chorar, eu desabei mesmo diante do Senhor, rasguei o meu coração para o Senhor, porque eu estou passando por uma fase na minha vida em que eu disse ao Senhor que eu estaria vivendo por Ele e para Ele, compreendendo que tudo é dele. Mas nas últimas semanas essa fase começou a me apertar um pouquinho mais, a me espremer um pouquinho mais, e eu comecei a questionar algumas coisas ao Senhor. Eu comecei a falar com o Senhor, o porquê, como assim, por que isso, por que aquilo, e muitas questões foram surgindo no meu coração. E hoje, quando eu tinha lido essa passagem, eu comecei a orar e eu falei com o Senhor: Senhor,
de fato, será que eu sou mesmo uma verdadeira adoradora que adora o Pai em espírito e em verdade? Será que eu realmente estou disponível para viver para o Senhor de todo o meu coração? Será que de fato eu já compreendi quem Jesus é? Porque os discípulos andavam contigo, andavam com o Senhor, e eles tinham o coração endurecido ao ponto de não compreenderem a multiplicação dos pães. E então eu comecei a questionar se eu já havia entendido de fato a multiplicação dos pães. E depois eu comecei a ler, e li, reli, chorei, perguntando ao Senhor o que significava a multiplicação dos pães. Não era só o pão, não era só o peixe, não pode ser. Se fosse só isso, os discípulos teriam entendido. Senhor, eu acabei de descobrir que eu também não entendi. Fala comigo, me revela, mostra a tua palavra. E de repente, de repente veio ao meu coração que não tinha a ver com o pão e com o peixe, não o pão e o peixe físico, mas quem multiplicou o pão e o peixe? Quem é Jesus? Quem é aquele homem que estava com os discípulos, que multiplicou pão e peixe para matar, para saciar a fome daqueles homens, né? A palavra de Deus diz que eram 5.000 homens, mas os teólogos falam também de mulheres e crianças que não são contabilizados aqui nessa palavra. Mas quem era Jesus? Quem de fato era aquele homem que estava ali multiplicando o pão e o peixe para saciar a fome daquelas pessoas? E quando isso veio ao meu coração, eu comecei a compreender que eu de fato conheço muitas histórias sobre Jesus, mas que há tanto ainda para conhecer sobre quem ele é de verdade, para que eu me aproxime um pouco mais em ser verdadeira adoradora que adora ao Pai em espírito e em verdade. E eu comecei a dizer ao Senhor: Senhor, eu acho que eu não sei quem tu és, eu acho que eu ainda não entendi de fato quem Jesus é, eu ainda não entendi de fato, né, o que significa amar a Jesus de todo o meu coração, amar a Jesus com toda a minha alma, com todo o meu ser, com tudo que tenho e sou. Meu Deus, se os discípulos que estavam andando com o Senhor, lado a lado, visualizando os teus milagres, vivenciando, né, todos os milagres que o Senhor estava fazendo, ainda tinham o seu coração endurecido e não compreendiam o verdadeiro significado de Jesus, seu pão da vida. Ele é o verdadeiro alimento. Ele é aquele que vai saciar todas as nossas necessidades. E quando nós buscamos Jesus apenas por causa da bênção que ele pode nos dar, nós estamos perdendo a oportunidade, como os discípulos que estavam com ele, estavam perdendo a chance, né, de experimentar verdadeiramente de Jesus. Quando nós buscamos ao Senhor por causa da cura que nós precisamos, por causa de um filho que nós precisamos ver resgatado, por causa de um casamento que a gente quer ver restaurado, por causa de um filho que a gente deseja ter, nós não estamos compreendendo de fato quem Jesus verdadeiramente é. Ele é o pão da vida. Ele é o alimento que nós necessitamos. Ele é quem vai suprir todas as nossas necessidades. É Ele que vai suprir o vazio que está no nosso coração. Ele é a nossa esperança. Ele é de verdade tudo que nós necessitamos. Tudo que nós precisamos é Jesus. Ele é a nossa maior conquista, né? Conhecer Jesus. E eu comecei a ler a palavra de Deus e fui lendo a palavra de Deus e eu falei: Jesus, eu preciso conhecer mais de ti, mais de quem és, mais de ti, Jesus. Senhor, me mostra quem verdadeiramente tu és, eu ainda não te conheço.
eu ainda não te conheço. E eu quero encorajar você que está assistindo a esse vídeo hoje. Se você acha que você conhece Jesus, faça essa pergunta a Ele hoje. Senhor, será que eu não estou como os discípulos, andando com o Senhor, vendo os milagres do Senhor, experimentando dos milagres do Senhor? Porque os discípulos, eles comeram do pão. Eles comeram do pão que era fruto de um milagre realizado por Jesus. Mas eles ainda não compreendiam quem Jesus era. E a maior prova disso vai ser a crucificação, né? Quando eles estão ali um pouco antes, na ceia, se eu não estou enganada, e eles começam a dizer para Jesus que nunca abandonaria Jesus. E Jesus diz: vocês não beberam ainda do meu cálice, vocês ainda não conhecem qual é o cálice que eu beberei. Vocês não vão suportar beber do meu cálice. Todos eles, todos dizem: de forma alguma abandonaremos o Senhor, nós vamos beber do cálice com o Senhor. E a única pessoa que permanece na crucificação, a gente vai ler na palavra de Deus, só há um único discípulo na crucificação, que é João. O único. Todos os outros fugiram por causa da crucificação de Jesus. Nenhum deles conseguiu estar na crucificação de Jesus porque estavam apavorados com o que poderia acontecer com eles. E nós vamos ver que João é o único dos discípulos de Jesus que andaram com Cristo, que tiveram o privilégio de receber do próprio Jesus a revelação da sua palavra. Ele foi o discípulo que teve a experiência do Apocalipse. Foi para ele que Jesus revelou o que estava por vir. Ele é o único que vai ver Jesus de fato glorificado. João vai descrever que Jesus tinha os olhos como de fogo, pés de latão reluzente. Ele é o único discípulo que vai ter a visão de Jesus glorificado, por ter permanecido, por saber verdadeiramente quem Jesus era e não ter desistido do mestre, mesmo diante da crucificação e correndo o risco de ser crucificado também. João, ele ficou lá porque ele sabia quem Jesus era. Muitos discípulos, inclusive Tiago, o irmão de Jesus, só vai reconhecer a sua glória depois da sua ressurreição, ao terceiro dia. Então, o meu compartilhamento com você hoje é: será que realmente nós conhecemos a Jesus e sabemos quem Ele é? Ou estamos apenas desfrutando dos milagres que Ele está realizando nas nossas vidas, mas não estamos sabendo quem Ele verdadeiramente de fato é? Hoje eu quero encorajar você a meditar nisso, a orar verdadeiramente, abrindo, rasgando o seu coração para o Senhor, né? Perguntando se de fato você já conhece a Jesus, se de fato você conhece a Jesus, ou se você está assim como os discípulos, com o coração endurecido, sem compreender quem de fato Jesus é. Essa é a palavra que Deus ministrou hoje no meu coração, e eu espero que Ele ministre ao seu coração também. E se você lembrar de alguém, né, que precisa ser ministrado por esta palavra, compartilha esse vídeo. Vamos encorajar pessoas a virem de verdade, em espírito e em verdade para a presença do Senhor. Amém? Eu quero orar por você, como eu tenho feito nos outros vídeos, nesse propósito, para que o Senhor realmente toque no seu coração, abençoe a sua casa e a sua família. Amém? Senhor Deus e Pai, que este vídeo, Senhor, não seja um vídeo qualquer, que ele seja realmente um instrumento nas mãos do Senhor e que ele alcance verdadeiramente o coração das pessoas, fazendo com que elas questionem, Senhor, se de fato já conhecem a Jesus, se de fato já sabem quem Jesus é, ou se ainda precisam ter um encontro verdadeiro com o Senhor, sair dessa fase, meu Deus,
de buscá-lo apenas por causa das bênçãos e dos milagres que o Senhor pode realizar, mas que elas sejam tocadas pelo Espírito Santo para reconhecer quem Jesus é de fato, meu Deus. Fala conosco, Pai, ministra nos nossos corações, ministra na pessoa que está assistindo nesse momento, desperta-nos cada vez mais para que nós possamos nos achegar a Ti, Senhor, como verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Nos tira do lugar que limita a nossa visão, Pai. Leva-nos, Deus, a um lugar mais profundo de conhecimento e entendimento sobre o Teu Filho amado, meu Deus. Essa oração eu faço, Pai, em nome do Rei dos Reis, em nome do Senhor dos Senhores, daquele Senhor, do Teu Filho amado que se entregou por nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Até o próximo vídeo.